Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. O meu nome é João Blanco, estamos na companhia dos habituais, Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha. Hoje vamos ter aqui um formato de episódio muito engraçado, porque como Miguel Rocha e João Gil são bons vivãs, não conseguem coordenar horários. Ou bons alunos. O Rocha não é de caso ser bom aluno. Hoje não é o caso. Portanto, como não conseguimos coordenar horários, estamos a gravar agora este clipe antes do Bayern Benfica. Vamos falar agora da prestação do Porto no Mundial de Clubes, que acho que tem muitos pontos por onde pegar, e depois interrompemos, vemos o Bayern Benfica, mas isso vocês não vão estar a par. Ou se calhar gravam um clipe só para mostrar. E depois sim, gravamos tanto a falar sobre o Benfica como algumas outras novidades deste Mundial de Clubes e alguns pontos que queremos destacar. Portanto, Rocha, já que estamos a fazer todo este horário só para valorizar a tua opinião, o que é que achaste da campanha do Porto no Mundial de Clubes? Tu que tão afincadamente ficaste até às 4 da manhã ontem a ver um Porto 4 ao Acho que era a minha obrigação. 4. E pronto, queria perceber o que é que te vai na alma neste momento. Bem, olá a todos. Já não vinha aqui há algum tempo. É verdade. E sim, por ser bom aluno. Mas bem, uma prestação do Porto mais do Numa que... palavra. É difícil, porque a primeira que vem à cabeça é a desilusão. Mas eu também não posso dizer que seja desilusão, porque as minhas expectativas também já não estavam muito altas. Portanto, desse ponto de vista, acaba por não ser muito. Mas se calhar pode ser mais desilusão com a equipa e não com os resultados. No sentido em que é verdade que isto é uma competição de fim de época. É uma competição que começa quase um mês depois de acabar o campeonato. Sim. Sim, sensivelmente, sim. E portanto houve algum tempo para trabalhar, que era isso que eu achava que o Anselmi precisava. Era algum tempo para trabalhar a equipa. É verdade que ainda não com muitos reforços, ainda só chegou o Gabriel Veiga. E portanto, apesar de eu saber que ainda não é uma nova época, achava que já se iam notar algumas evoluções na forma de jogar da equipa, e a verdade é que isso não se verificou. Eu acabo sempre, como já via em alguns jogos, assim muito de forma muito apontada, vão-se vendo assim, se calhar uns 15, 20 minutos num jogo. Ok, é assim que o Anselmi quer que eles pressionem, mas são aqueles 15 e 20 minutos e depois a equipa E porquê é que achas que não dá para fazer desaparece. isso num jogo inteiro? É complicado. Os jogadores são burros. Eu percebo. Muito chato. Há jogadores que realmente não são vocacionados para esse tipo de papel, e isso tem a ver com algumas mudanças no plantel que têm de ser feitas. Mas depois outras, mesmo que não seja pelas qualidades técnicas do jogador ou táticas, eu acho que acaba muito por ser pela disposição de eles em campo. Ou seja, a forma como eles entram em campo, que para mim é uma forma demasiado descontraída, se calhar. Eu acho que o exemplo mais gritante é no nosso melhor jogador, neste momento, Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, de dezembro para trás, ou seja, com o Vítor Bruno, era o jogador que eu diria que fazia mais quilómetros por minuto. Ou seja, sempre que entrava era capaz de ser o jogador que mais corria em campo, era um jogador que vinha recuperar bolas à nossa área, era um jogador que entrava com uma disposição diferente no campo. Que era algo que o Vítor Bruno já falava, que era a questão do compromisso defensivo dele. Claro, exatamente. E como Conceição. Sim, Conceição sempre valorizou muito isso nos jogadores, e atrasando muitas vezes a entrada deles na equipa principal. E o Mora, eu estava a ver o jogo do Porto contra o Inter Miami, e se o Mora tivesse com uma camisola cor-de-rosa, eu diria que ele era o Messi. Porque era exatamente o mesmo tipo, e o Samu Soares, se não fosse um preto e outro branco. Porque
é exato aquilo que nós dizemos do Ronaldo da seleção, que é tipo, pá, ok, tudo bem, ele não tem de pressionar. Tipo, ele dá lá umas corridinhas às vezes de vez em quando, mas depois está lá na área para finalizar quando é preciso. E o Mora e o Samu parece que estavam a fazer isso. Parece que é aquilo que eu nunca gostei nos jogadores, de fingirem que estavam a fazer o seu papel. Estás a ver? Sim, que é diferente ser o Messi com 38 e claro o que Mora sim. com 18. E é muito diferente um jogador que vai pressionar com o intuito de, mesmo que não seja de recuperar a bola, tapar uma linha de passe, ou um jogador que dá tudo num sprint só para parecer ao treinador que fez. Estás a perceber? Yeah. E o Mora e o Samu parece que estão muito assim, pelo menos nestes 3 jogos acho que tiveram muito. Também tiveram os dois muito tempo, os dois na frente juntos. Agora no jogo contra o Al-Ahly, o Samu foi para o banco. Mas tanto no jogo contra o Palmeiras como no jogo contra o Inter Miami, estavam os dois sempre lá na frente, a passo. O Mora um bocadinho mais ativo, é verdade, principalmente quando via que havia uma recuperação na área, acabava por descer um pouco para também receber a bola mais cedo na jogada. Mas vejo os jogadores de uma forma muito diferente como os via há algum tempo, e até como estávamos a falar aqui em off, por exemplo o Alan Varela, eu não concordo que ele não tenha demonstrado a evolução. Eu acho que ele não está no nível em que já teve, e isso é que é preocupante, porque é um jogador que, tendo as qualidades que tem, não as demonstra em campo. Porque, e isso para mim é o mais preocupante, é tu a partir do momento em que tens um jogador que joga o que tem para jogar, pá, não podes pedir mais nada. E agora, um jogador que tem muito para dar, porque o Alan Varela já mostrou qualidades infinitas dentro de campo, é um jogador extraordinário, principalmente com a idade que tem 23 anos ou o que é, e portanto a minha preocupação é muito mais ver que o Anselmi não está a conseguir retirar dos jogadores aquilo que eles têm. Apesar de haver falhas em certas posições, defesa central, alguns extremos, dependendo das opções que o Anselmi toma para a titularidade, mesmo na frente, como foi, por exemplo, agora este último jogo contra o Al-Ahly, acabas por ter uma linha defensiva com o Marcano, Eustáquio, de vez em quando, Zé Pedro, depois tens ali o João Mário, que eu acho que jogou muito melhor quando tinha o Martim, claro. Do seu lado, acabas por ter Danny Loader na frente, não é jogador para Porto, o Gonçalo Borges depois entrar, até desequilibrou com o Inter Miami. Mas, ou seja, a minha grande preocupação é os jogadores com qualidade que nós temos, que não são muitos, mas que mesmo assim dava para fazer um 11 inicial, só um 11 inicial, é o máximo que nós temos, é para fazer um 11 inicial de jeito, e estes jogadores não estão a demonstrar o que já demonstraram noutros anos. E podíamos ficar aqui Fábio Vieira, o que seria nós termos um Fábio Vieira de outros tempos, um PP, talvez na sua segunda época de Porto, que seria termos um PP a jogar assim, um Samu de início da época, um Moura, sim, mas mesmo assim o Moura até acaba por ser dos mais regulares ao longo da época. Dos poucos jogadores que aumenta rendimento com o Anselmo é o Marcano, porque antes não jogava, claro. E agora é o melhor central do Porto. Sim, é verdade. Ainda assim é um Marcano que fisicamente já não acrescenta muito pouco, acho eu. Mas pronto, só para terminar, acho que é isso. A minha grande preocupação mesmo para o futuro é ver o que é que o Porto vai fazer, tanto no mercado de transferências como quando começar a pré-época, porque essas diferenças vão ter de se começar a notar. As diferenças no andamento, as diferenças na entrega, porque assim como eu comecei a dizer que não estava muito desiludido porque não estava com grandes expectativas, é completamente impensável o Porto ir jogar contra... é verdade que são equipas que no seu meio são das melhores, ou seja, Palmeiras das melhores do Brasil ou mesmo da América Latina, o Al-Ahly a melhor do Egito provavelmente, campeã da Champions Asiática. É a grande base da seleção do Egito, é o Al-Ahly. Pronto, ou seja, são equipas obviamente que são boas, mas é completamente impensável ao Porto ir a uma competição destas e sair lá com um empate, que por sinal para mim até foi contra a melhor equipa, e portanto perder contra o Inter Miami é impensável. É impensável. Com dois jogadores que não defendem. Sim, dois jogadores que não defendem, apesar de terem uma grande técnica, ninguém lhes tira isso, ainda a terem.
epá, mas depois dali para trás, aquilo é o descalabro, por amor de Deus. É que depois damos argumentos às pessoas que querem dizer que o futebol na Europa não é assim. Epá, não. A comparar com aquilo é muito melhor. Tenho a certeza que a comparar com o Inter Miami é muito melhor. Ok. Rodrigo, sobre o Fóculo. Acho que é isso, acho que é uma desilusão. Eu acho que o Porto tinha um grupo mais complicado que o Benfica, porque o Benfica tinha a vantagem, na teoria, de ter... Lá está, nós também estamos a falar antes de saber se o Benfica passou ou não, portanto isto aqui é um bocadinho complicado. Mas o Benfica tinha um Bayern que à partida limparia toda a gente, um Auckland que pronto, levava na boca toda a gente, era o oposto do Bayern, e Benfica-Boca seria o jogo decisivo. O Porto não, acho, a meu ver, não teria nenhuma equipa que limpasse o grupo facilmente, seria tudo decidido no confronto direto e assim Mas foi. para mim tinha uma equipa que claramente ficaria em último, que era Inter Miami. Sim, E sim, acaba sim, por passar. sim, concordo. E até achar que o Al-Ahly poderia passar, ser a equipa que faria frente ao Porto. O próprio Inter Miami, o melhor jogo que faz da fase de grupos é o último. Sim, podia ter ganho ao Palmeiras. Sim, ontem... O Inter Miami não perde com o Al-Ahly de forma Sim, por causa do guarda-redes. O Redes faz uma exibição. E ontem acho que as 4 equipas estiveram nas 4 posições Acho do que grupo. foi. Mas pronto, O Porto chegou a estar em primeiro ontem. não, o Porto não teve. Nunca a ganhar, pois. Mas pronto, ou seja, Palmeiras, lá está, acho que demonstrou ser a melhor equipa do grupo. Fico com o sentimento que o Al-Ahly poderia ter feito mais. O Porto é isso, é um bocado de desilusão. Eu pensaria seriamente, e aqui gostaria de trazer uma frase do Tomás da Cunha que acho que é acertada, que é: o Anselmi é um teórico. Na teoria, e não é aquela frase do Ancelotti de isto no quadro entra sempre, ganham sempre. Não, mas ou seja, na teoria o modelo de Anselmi é bom, funciona bem, não tem os jogadores com as características necessárias para pôr a sua ideia em prática, a meu ver. Mas, e uma coisa que se vai ver durante esta época, e eu continuo aqui a defender o mesmo que o Vilas Boas defendeu mesmo quando perdemos contra o Inter Miami, que é o Anselmi é o nosso treinador, e vamos com isso até ao fim. Mas vai ser uma coisa a analisar esta época, é se, para além dele ter os jogadores para pôr em prática a sua ideia de jogo, é se ele próprio tem capacidade Exatamente. de pôr a sua ideia na prática, porque tu podes ter as tuas ideias todas na cabeça, mas se não consegues transmitir aos jogadores, a culpa também é tua. Exatamente, concordo. E lá está, acho que Gabriel Veiga será, quando voltar ao ritmo europeu, uma grande contratação. Agora ainda veio, pareceu-me, com ritmo da Arábia, ainda muito lento, tomar decisões devagar e muitas vezes perdia a bola, mas acho que diz muito do Porto que os melhores jogadores do Mundial de Clubes têm sido Marcano e Cláudio Ramos. Atenção, eu acho que Cláudio Ramos é um guarda-redes com muita qualidade. E ainda assim, Marcano, Cláudio Ramos. Sim. E pronto, acho que é um bocado reflexo disto. Estava à espera muito mais do Mora, que acho que sobretudo no primeiro jogo foi muito individualista, querer ser ele a resolver, ele a fazer tudo, né? Samu Perdeu muitas vezes a bola por não soltar cedo. O Samu volta-me a mostrar aquilo que eu já fui dizendo, que se assemelha mais a um Marega do que Mas ainda a assim, um Jóqueres. das melhores exibições de Samu, aliás, a melhor exibição de Samu com Anselmi vem neste Mundial de Clubes, acho eu, que é contra Palmeiras. Sim. Acho que faz um jogo muito completo. Sim. Lá está, porque tinha centrais que gostam muito de choque, queriam ir ao duelo com ele, e o Samu é fortíssimo. O Gustavo Gomes tentava ir sempre contra ele, mas perdia. Depois estes dois jogos, lá está, tem aquela, e acho que já falámos disto aqui e o Rocha mencionou isto, o Samu é alguém que se deixa ir muito pelas emoções. Se uma coisa lhe começa a correr mal, esquece, ele vai e é muito difícil voltar a recuperá-lo. Mas pronto, acho que é justo esta eliminação do Porto na fase de grupos. Surpreende muito Inter Miami a passar. Acho que também foi crescendo ao longo do torneio com o Mascherano, que viu-se no primeiro jogo contra o Al-Ahly as suas debilidades defensivas, que ele foi corrigindo. Mas sinto que ele sempre gerir algo bastante bem a partir do banco, acho eu. Sim. E acho que nesse aspecto Anselmi vai num sentido completamente contrário, mas também já vou lá. E destaque para Segovia, que acho que saiu do Casa Pia, a maior venda da história do Casa Pia, que tem dado frutos. Que marcou um grande saco ao Porto também. Mas é isso? Está bem. Eu tenho aqui alguns pontos sobre o Porto. Em primeiro lugar, se calhar posso já despachar os pontos assim mais pequeninos e mais individuais.
Eu continuo a achar que Martim Fernandes ali não faz sentido absolutamente nenhum. Eu até percebo a questão da dinâmica com o João Mário. Eu acho que ajuda o João Mário, mas prejudica o Martim. Concordo. E eu acho que se está a desperdiçar o Martim. Porque eu acho que, e já bati... Eu já bati nisto um bocadinho. Eu acho que o Martim é bom defensivamente. É certo. Mas o Martim é muito melhor a atacar. O Martim tem uma definição do último passo que é muito, muito forte. E quando a tua equipa queria pouco ou nada e quando queria, sempre através do mesmo puto de 18 anos, se calhar convinha teres mais um gajo que pudesse uma arma para ir. Agora, eu também percebo. Dizem-me, ok, tiras o Martim ali, metes quem? Opção A, horrível. Opção B, idem. Pois, eu também percebo essa parte. Portanto, nesse aspecto sou solidário, mas o que quero dizer é que não pode ser toda uma solução a longo prazo. Isso estamos E até nesse caso foi o Nuno Pérez titular, portanto, ainda tinha o Zé Pedro no banco. Pois, yeah. O próprio Zé Pedro também ganhou algum protagonismo neste Mundial de Clubes. Não... Enfim, acho que é também difícil qualquer jogador convencer nesta defesa do Porto. Fábio Vieira continua a ser um bocadinho castrado pelo sistema. Cláudio Ramos surpreendeu bastante e sai deste Mundial de Clubes até a dúvida de que, eu pelo menos teria essa dúvida se fosse ele, que é, será que faz sentido aproveitar os últimos anos de carreira a continuar a ser banco de um super guarda-redes e agora... Ou a ser titular. Pronto, agora surge a dúvida. Será que Diogo Costa sai ou não? Se Diogo Costa sair, será que vai haver confiança do Porto em Cláudio Ramos? Eu acho que vai. Eu acho que eu por acaso nisso tenho a confiança e até mesmo pela própria permanência do Cláudio Ramos na equipa. O Cláudio Ramos está na equipa principal do Porto há 4, 5 anos já. Sim. Sim. E sempre com um papel muito secundário. E portanto ele entrou quase na mesma altura em que o Diogo Costa entrou para ser titular. E eu acho que a permanência dele também tem muito a ver com a confiança que lhe foi dada de continuidade no caso de Diogo Costa sair. E portanto eu na minha opinião acho que ele está preparado também mentalmente para assumir neste momento o papel. Acho que nem fazia sentido. E epá, o Cláudio Ramos, imagina, se o Sporting não tivesse sido buscado o Rui Silva, era top 3 guarda-redes da Primeira Liga. O Cláudio Ramos é um jogador absurdo para banco. E com jeitinho é top 3 guarda-redes portugueses, talvez. Há ali o José Sá a competir, se bem que eu não adoro o José Sá. Acho que tem ali algumas Eu lacunas. adorava o Cláudio Ramos no torneio. Sim, pá, é isso. O Porto ter Diogo Costa e Cláudio Ramos como 2 guarda-redes é uma coisa... Acho que nem fazia Se algum sentido. deles fosse central, até dava mais certo. Não fazia sentido ir buscar um guarda-redes. Mas agora, Até porque o Cláudio Ramos é ótimo com os pés, atenção. se calhar até pegando agora no tema um bocadinho mais macro, digamos assim, que é, eu simpatizo com o Anselmi. Eu ouço o Anselmi falar em conferências de imprensa, das perguntas que são feitas, ele não foge a pergunta nenhuma, ele gosta de responder, gosta de ser direto, e percebe-se que ele percebe o problema e que procura uma solução para o problema. E tudo o que ele diz faz sentido, mas depois tu vamos ver na prática e não faz sentido absolutamente. É um teórico. Eu não acho que seja só um teórico. Porque um teórico é o quê? É dizer que tu tens a tua ideia? É que o Anselmi também já mudou uma data de coisas desde que chegou ao Porto. Só neste Mundial de Clubes, por exemplo. Já acho que há dinâmicas diferentes em jogos diferentes. Mesmo durante o jogo, ele até costuma mudar algumas vezes dos 3 centrais para a linha A4. Por exemplo, sim, vimos o Porto a sair a jogar algumas vezes numa linha A4. Vimos o Porto muitas vezes a jogar também a 3 com 2 gajos no meio e só 2 gajos fora. Portanto, esta coisa de a ideia, o que é a ideia? Porque eu já vi 1001 ideias diferentes do Anselmi. Agora, dizemos, o Anselmi é um treinador adaptativo. Eu digo, não, de todo. Acho que é um treinador extremamente pouco adaptativo, porque nós pegamos aqui no 11 do Porto e pegamos os únicos gajos que se calhar têm nível para jogar no Porto, efetivamente, e chegamos à conclusão que estão todos a ser mal aproveitados por um motivo X, Y, nós aí. Portanto, não conseguimos tirar o melhor do Martim Fernandes, não conseguimos tirar o melhor do Fábio Vieira, não conseguimos tirar o melhor do Alan Varela, não conseguimos tirar o melhor do Samu, não conseguimos, se calhar, nem sequer tirar o melhor do Mora. Então, se estamos a falar de uma ideia de jogo que não tira o melhor de qualquer dos melhores jogadores que consegue ter aqui e acrescentar algum valor, esta ideia de jogo sequer faz sentido. É que não estamos aqui a falar de, olha, aqueles gajos não têm o mesmo nível, agora vem um mercado e despachamos e reconstruímos. É que nem é só isso. Não estamos aqui a falar de um Zé Pedro, ou de, sei lá, ou de malta que vem do banco, ou de um Denis Gulo, o que seja, de um Gonçalo Borges não encaixarem no sistema. Estamos a dizer que, no máximo, há 1 ou 2 gajos que encaixam no sistema. E com jeitinho, mais facilmente, isso é o guarda-redes. E, portanto, nesse aspecto eu acho muito preocupante. Mas, por outro lado, eu acho que também é um bocadinho de estrutura. Porque eu acho que o Vítor Brunos fez um trabalho, quando estava no Porto, francamente melhor do que estava a fazer a Anselmi, com ferramentas semelhantes. Já tinha algum conhecimento prévio do plantel, exatamente. Mas acho que também houve aqui muito erro de estrutura. Porque foram buscar um treinador com uma ideia completamente nada a ver, que está a revelar ser completamente
anti-adaptativo, que já conseguiu usufruir de um grande reforço para este mercado, foi o Gabriel Veiga, que não resolve tudo sozinho, mas que também vimos muito pouco dele. Eu acho que o ritmo Arábia também não explica tudo. Acho que há ali muitas dinâmicas de meio campo do Porto que não fazem bem sentido, muitas vezes por até a falta de complementaridade. E pronto, portanto, podemos estar aqui a dizer, e acho que sim, que o Porto está sempre cheio bem no mercado. Tentou agora o Bargi, não chegou ao Barcelona e pronto, é difícil competir com o Barcelona. Mas havia mais alvos e bons alvos apontados que eu lembro-me, jogadores que tu pensas que, olha, a nível de acrescentar e de talento podem acrescentar, mas depois pensamos, será que encaixam na ideia? E eu pergunto, qual ideia? Eu não percebo. Se calhar a questão do Bruno Lage é a ausência de ideia, se calhar, e pai, corrijo-me se eu estiver errado, se calhar é a ausência de ideia ou se calhar demasiada preparação para anular o adversário às vezes. Eu acho que é exatamente o oposto do que fazia o Schmidt. O Anselmo eu acho que tem ideias a mais, porque a cada jogo eu vejo dinâmicas diferentes do Anselmo. E tu dizes, o Anselmo é um teórico, isto no papel funciona muito bem. Pois está bem, se tiveres os 11 melhores jogadores do mundo para as funções que tu queres, funciona tudo bem. Mas tu mudas as funções de 3 em 3 dias e se não consegues aproveitar os teus melhores jogadores, o que é que tu estás a fazer? É este o meu ponto. Portanto, para mim o Anselmo é um analista de jogo. Consegue-te ler muito bem o que acontece, agora perguntas, resolve, potencia melhor aquilo que pode sofrer mais o adversário. Não consegue, simplesmente. É inaceitável tu neste nível levares 4 golos do Al-Ahly. Inaceitável. Podias meter o Otávio Nunes Pérez, não podes levar 4 golos do Al-Ahly. Tu neste jogo não podes ser a equipa que está sempre a perder e nunca a ganhar. Isto não faz sentido nenhum. Ainda dás o resultado. Não faz sentido. E isto sim é a grande desilusão da campanha do Porto no Mundial de Clubes, porque eu acho que o jogo com o Palmeiras nem foi mau. Concordo. Não acho de todo. Primeira parte do Inter Miami. Acho que pintaram uma ideia muito pior daquilo que tem sido a exibição do Porto contra o Palmeiras aqui, pronto, na comunicação social, também na opinião pública. A grande falha foi o Inter Miami, porque as alterações destruíram completamente. Principalmente a segunda parte. E porque não conseguiu anular uma equipa que era facílima de anular, que era, por favor, basta tapar aquele gajo e o Inter Miami desaparece, não há mais nada. O Suárez... acho que preferia ter o Arthur Cabral a titular, muito sinceramente. Se tivesse ser a minha equipa, preferia o Arthur Cabral do que o Soares naquele aspecto. Sei que o Soares agora tem um bom momento contra o Palmeiras, mas no jogo do Porto é absolutamente horrível, é horroroso. O Soares para rodar Não se aguenta já dos joelhos. demorava 40 minutos, horrível. Portanto, só tens ali um gajo, um extraterrestre, que independentemente de estar a jogar a ritmo Premier Tens League, dois, ao ritmo. Messi e Busquets. São os que fazem mexer aquilo. Ainda assim o Busquets tem dias. Porque o Busquets comprometeu muito a equipa contra o Al-Ahly no primeiro jogo, acho eu. O Busquets está naquela fase da carreira que é, num jogo, entra ali com mega atitude competitiva e faz o que quer, e também, aliado ao facto daquilo que tu disseste do Rodrigo Mora, fez do Rodrigo Mora o que quis, o Busquets também, porque é um dos melhores, se não o melhor número 6 da história do futebol, também. E há coisas que não se esquecem, evidentemente. Mas tu anulavas o Messi e anulavas o Inter Miami. E isto não se percebeu. E isto também, talvez seja boa ideia, apesar da segunda falta me parecer um bocado forçada, mas talvez seja boa ideia não fazeres faltas em zona frontal da área quando está um gajo do outro lado, cuja única coisa que se calhar não passa com o tempo é a técnica do pé esquerdo. Mas pronto, se calhar também sou um bocadinho eu, mas aí já é um bocadinho mais individual. Aqui a minha crítica em relação ao Anselmo é isto, é que eu sinto um treinador extremamente anti-adaptativo. Percebo a parte do teórico na medida em que consegue identificar problemas, mas não consegue resolvê-los. E nesse aspecto digo que já o Porto também pode ir buscar caminhões de reforços. Se a ideia é mudar de 3 em 3 dias, não vai resultar em nada. Sobre isto, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu percebo o que tu dizes de não ser muito adaptativo, mas eu acho que há uma coisa que joga a favor dele no futuro, que é... eu acho que ele não é super adaptativo na ideia de jogo. E eu acho que os esquemas táticos que ele anda a utilizar no Porto são a sua preferência, mas eu acho que não são super dependentes uma coisa da outra. Ou seja, ele tem muito bem a sua ideia definida de que forma é que as suas equipas devem sair a jogar, fazer a bola chegar ao último terço, pressionar na perda de bola. Ou seja, tem tudo isso muito bem definido. E eu não acho que isso esteja interligado pelo menos a 100% com o esquema tático que ele apresenta em campo. E até ontem houve um lance que me ficou marcado, que foi o Porto a sair a jogar, e isto foi das coisas que se falou mais no início, quando o Anselmo veio para Portugal, não sei o quê, que foi, ele adora jogar com o guarda-redes e sai sempre a jogar, não sei o quê. Houve um lance que foi pontapé de baliza para o Porto. Cláudio Ramos joga no Zé Pedro volta para o Al-Ahly, estava a pressionar alto.
Zé Pedro devolve para o Cláudio Ramos. Cláudio Ramos joga no Marcano. Isto dentro da área do Porto. Marcano toca no Moura. Nisto já temos 4 jogadores do Al-Ahly dentro da nossa área. O Moura toca de primeira no Marcano. O Marcano vê o Samu a vir buscar a bola abaixo, mete-lhe a bola longa. Houve o Samu com espaço perfeito para receber, tinha o Moura já para jogar de frente. O árbitro apitou e disse meio que o pontapé de baliza foi mal batido, estava fora da linha, uma coisa assim. Já depois destes passos todos, voltou atrás a bola, pontapé de baliza. Ele faz exatamente a mesma coisa. Bola no Zé Pedro bola no Cláudio Ramos, Marcano, mete a bola longa com os 2 jogadores que estavam a pressionar o Francisco Moura e aí a pressionar o Marcano ainda fora da grande área. Ou seja, uma precipitação total. O Marcano mete a bola no Samu, o Samu não a recebe, porque os centrais estavam muito mais descidos. O Samu não a recebe. Não temos ninguém para a segunda bola, porque tanto o Varela como o Fábio Vieira ainda vinham auxiliar o Marcano, porque a bola ainda supostamente, diria eu, ainda ia à ala, antes de ir para o meio, e portanto eles ainda estavam completamente subidos, não havia ninguém para a segunda bola. O Porto perdeu a bola, os 2 jogadores que iam pressionar precisamente o Francisco Moura e o Marcano ganharam a bola à entrada da área, depois o remate acabou por ser ao lado da baliza. Mas portanto, isso demonstra que eu acho que há algumas ideias que até estão a ser transmitidas para a equipa, mas depois há muitos jogadores que não têm a calma e precipitam-se nas suas ações dentro de campo, e isso para mim, se foi o que se falou mais, que foi a saída a jogar do Anselmi quando ele veio para Portugal, para mim tem sido o que tem falhado mais, porque é raríssimo ver uma saída a jogar da forma como ou disseram que ele saía, ou dos vídeos que se viu, a forma como as equipas dele saíam a jogar. E portanto, eu acho que apesar de ele ter uma ideia muito fixa, há coisas que podem mudar sem afetar essa ideia. E eu acho que é esse o equilíbrio que ele tem de encontrar. Malta, voltamos para a parte 2, agora com o João Gil aqui ao centro. O canhoto continua na ala esquerda, continua na ala direita desta formação. Saudal. 0-3-0. Gil, sim, muito rapidamente, tens algum detalhe a dar sobre o Porto? Não foi um 0-3-0, foi um 4-4. Para finalizar, isto hoje vai ser muito assim. Para finalizar uma fase de grupos muito aquém do que se esperava de uma equipa europeia, vamos aqui ser sinceros. O Porto apanha no seu grupo o Inter Miami, o Al-Ahly, Estados Unidos, e o Palmeiras e o Bayern do Brasil. Não, isso é o Botafogo. Pronto, sim, é o Borussia do Brasil. Pronto. E tem um desempenho muito fraco. Se contra o Palmeiras, se bem que não era um Palmeiras em grande forma, não era um dos melhores Palmeiras dos últimos anos. O pior Palmeiras dos últimos 50 anos. Isso aí eu tenho para outra equipa reservada. Mas é um Palmeiras que nem sequer está em grande forma. Depois o que mais surpreendeu talvez tenha mesmo sido este resultado com o Al-Ahly, em que eu não consegui ver o jogo, era às 4 da manhã, uma coisa assim, eu tenho mais que fazer, mas vi o resumo hoje de manhã e pareceu-me que poderia muito bem ter sido uma abada para a parte do Al-Ahly. Eu vi no final, estava a ganhar 4-3, podiam ter feito o 5-3 para aí umas 2 vezes. Então há lá um lance escandaloso em que vão 2 jogadores isolados e que só não deu gol porque o Al-Ahly, pronto, e não há muito mais a dizer. O Porto, o presidente tinha prometido um murro na mesa, e realmente resultou. Em vez de uma derrota conseguiram um empate. Portanto, não sei, ainda estamos à espera para ver os efeitos deste terremoto, mas é só isto que eu tenho a dizer do Porto. Aprendeu com o Rui Costa. Isto foi numa vibe também muito já lá vou chegar dos primeiros 20 minutos de episódio. Bem, passando agora para o Benfica. Rodrigo, como é que avalias esta prestação do Benfica? Benfica que acabou em primeiro do seu grupo, Bayern atrás, um super Boca Juniors atrás, um super Oakland atrás, Um e Bayern Bruno Lage. Bayern. E já agora de 0 a 10 o quanto desta conquista é de Bruno Lage? 0. Um treinador que no primeiro jogo do Mundial vai com Renato no 11, Dala lateral direito, Bruma, e vou dizer Di Maria, apesar de ser o melhor marcador do Benfica neste momento no Mundial de Clubes. É um treinador que está mais perto de ser eliminado. O jogo com o Boca Juniors foi
tivemos uma boa entrada, mas depois tornou-se sofrível. Um treinador que não ajuda a equipa, antes pelo contrário só a prejudica, porque é uma equipa que o Boca é uma equipa que quer entrar em duelos, fisicalidade, esticar, etc, etc. E o Benfica dá-se mal com esse tipo de equipas que sejam agressivos, que no plantel do Benfica não existe agressividade. Ponto. É um fator gritante que falta. É o à equipa do Otamendi, Benfica. ponto final, Sim. quase. E depois estraga a equipa quando o iluminado, o seu irmão, vem na flash ao intervalo a dizer agora vamos meter um pela lança, vamos por cima deles, quando não era claramente isso. Não precisavas de um jogador bom entre linhas, com boa capacidade de decisão no último terço, e foi esse jogador que foi aparecendo agora nestes 2 últimos jogos, que se chama Gianluca Prestiani. Foi um jogador que foi agitando muito o jogo do Benfica, muito cooperativo a defender. Gostei muito dos 2 jogos do Prestiani, e se rasgo um bocado o laje por ter colocado Renato no primeiro 11, desta vez há que elogiar. Gostei do jogo do Renato frente ao Bayern, que acabou de terminar. Mas mais uma vez acho que o Laje volta a estragar a equipa, na medida em que o Di Maria, já antes do intervalo, estava completamente rebentado. O Di Maria só sai aos 89 minutos, e os primeiros 2 a seguir são Prestiani e Sheldrup, jogadores que não tiveram 70 jogos nas pernas como teve o Otamendi. Não estou a dizer que é para ser o Otamendi, obviamente que não, mas mais uma coisa que revela, não quer dizer incompetência, porque se um treinador ouve os jogadores também tem o seu mérito, mas tem de ser o António Silva e o Otamendi, quando o Renato sai, a pedir um central. Precisavam de ajuda a defender, porque lá está, o Benfica já estava a defender com -1, que era o Di Maria. E portanto muito mérito hoje no jogo Benfica-Bayern para Trubin, faz uma exibição gigante, mais uma, e a dupla de centrais. E dar também aqui 2 ressalvas. Primeira, Otamendi no final do jogo a ir cumprimentar todos os colegas da equipa e a motivá-los. Foi de facto muito bonito ele virar-se para o António Silva, que foi barbaramente criticado, ou com mais ou menos razão, ao longo destes 2 últimos anos, por não esteve ao nível que teve com Roger Schmidt, e Otamendi virar-se para ele dizer: tu foste o homem do jogo, e isto é muito importante ser dito por um capitão. E a outra, não sei se é a declaração da semana do Gil, mas é Bruno Lage claramente em modo campanha eleitoral, quando Não ninguém pediu. Não faz qualquer sentido, e por isso... Quando nem é a nível de defesa da instituição, correto, se quer. Exatamente. Portanto, ele vem numa flash interview dizer que é preciso acender o presidente, portanto a primeira pessoa que ele fala é o presidente, depois o diretor desportivo, portanto os diretores em segundo lugar, depois o treinador e os jogadores, Sim. e os adeptos. Os adeptos não Os há adeptos que palavra. estão a gastar milhares e milhares de euros para acompanhar a equipa. Eu não tenho palavras, e adeptos esses que não têm tido qualquer reciprocidade por parte da equipa do Benfica, que é ridículo. E depois, só para fechar o grupo do Benfica, destaco obviamente pelo negativo o Bayern no jogo de hoje, um Bayern sem ideias, que só começou a crescer quando entram os trutas, Kimmich, Kane e Olise. Só aí é que o Bayern começou a agitar. E terminou, ainda por cima teve suspenso. O Auckland faz um ponto, não estava nada à espera. Achava que a fisicalidade do Boca se poderia impor muito, e tendo em conta que era o último jogo do Auckland, poderiam estar mesmo desgastados. A verdade é que empatam o jogo, marcam um gol no Mundial de Clubes, que era um dos objetivos, e ganham um ponto. Ganham um ponto, e dizer que... Deve dar dinheiro no empate. Sim. E dizer que percebo este empate na medida em que o Boca é apenas fisicalidade e bola para a frente, o que uma equipa que defende um bloco tão baixo como o Auckland tem naturalmente maior facilidade em conseguir anular. Gil, como avalias a campanha do Benfica até agora no Mundial de Clubes? Olha, eu avalio a campanha num crescendo. Começamos por dizer isto. Num crescendo, com o Benfica a começar... Atenção, um crescendo onde o Benfica começa muito baixo mesmo. Começa num jogo com o Boca, em que, vamos ser sinceros, tu também disseste, até começa bem o jogo, com uma oportunidade do Renato, com outra, penso que era do Belotti ao poste. Não, do Belotti não. Do Bruma, acho que foi do Bruma ao poste. E o Benfica até estava a conseguir virar jogo com alguma intensidade.
O Renato Sanches, por muito que eu critico, ele estava a ser dos jogadores que mais consegue virar o centro de jogo do Benfica. Pelo menos nesse primeiro jogo estava a ser. E depois acontece um balde de água fria, que é na primeira vez em que o Boca entra na área do Benfica, marca um golo, num lance em que o Florentino fica muito mal na fotografia, não propriamente pela cueca, mas mais uma vez... Uma grande jogada do Blanco. Estavas mais à espera dessa. Exato. Não pela cueca em si, mas porque Florentino já tem esta mania, má mania, de em lances capitais não faz falta. Naquele lance levas uma cueca, tudo bem, agarra o jogador, manda-o abaixo, não o deixa entrar na área. Já na final da taça foi o que foi. Já aconteceu inúmeras E vezes. na final da taça ainda é mais escandalosa, Se que é bem no que meio sim, campo. é isso, ou seja, este lance é aos 25 minutos. É pá, levas uma cueca, tens de virar o gajo assim. Sim, Não é tão simples quanto ele vai entrar na área. O que estou a dizer é que dependendo dos critérios, se bem que agora no Mundial de Clubes o critério até estava bastante largo. Nesse Dependendo jogo dos então. critérios, podia ficar logo amarelado numa fase crítica do jogo. Na final da taça não era o caso, como é óbvio. Pronto, e fica E mesmo amarelado. que fosse expulso, na final da Na taça. final da taça, se fosse expulso era o melhor. Era o melhor para o Benfica, não levava golo. Mas naquele lance também, é pá, levas amarelo, é o jogo, faz parte. Agora, tu vês o jogador que vai entrar na área, não tem ninguém a dar a compensação, tens de fazer falta. Um médio defensivo do Benfica devia saber fazer isto. Portanto, uma crítica ao Florentino, que eu até gosto. Pronto, isto continua a ser uma das coisas que lhe falta. Depois o Benfica leva o segundo golo logo de rajada, num lance, não tenho palavras, suporífero. O lance deu sono. Porra, a mim por acaso não deu sono, deu-me raiva naquele momento, mas Estávamos a ver os jogos juntos. depois estávamos no Discord. E pronto, o Benfica foi um deserto de ideias, o resto da primeira parte toda. Depois, como tu disseste e bem, dei a ideia revolucionária do banco, felizmente. O Lage tem lá o seu irmão, acho que ele é irmão dele, que não sei, se calhar descobrimos a razão para o Lage ter aquelas substituições, se calhar é o adjunto que lhe diz. Se calhar ele não é assim tão mau como parece. O que é mais velho, portanto ele também tem de respeitar a decisão de Sim, cima. não é? ora bem dito, estás a ver? E portanto, meter mais um ponta de lança é sempre a solução que o Benfica encontra. E o que é engraçado é que corre sempre mal. Mas é que isto há anos, é ridículo. Como é que um treinador em 5 anos não aprende com os erros? Pois, eu acho que 3 avançados, se calhar da próxima vez é capaz de resultar. É Quatro. continuar a meter. O João Rego também já conta como avançado, siga. É. Ora. Já são 4. Pronto, e o Benfica, curiosamente, quando é desfeito o erro, ou um dos erros da equipa técnica do Benfica, é quando passa a jogar melhor. Obrigado, árbitro. Pois, quando o Belotti, já sei que vais querer tocar nesse lance, Blanco. Portanto, eu vou deixar para te fazer a provocação. Não, mas não é algo muito. Então vá, fala lá agora. Não, é só demonstração. O lance do Belotti em si é normal na medida em que é futebol. Pronto, Não discordamos. falhou o timing, foi bem expulso, Sim. nada a dizer. Agora, Sim, o Belotti o também que falhou o todo- timing da colocação da cabeça no que chão. todo o pós-lance do Belotti revelou é que a direção do Benfica não tem mínima coluna vertebral. Porquê? Ou seja, porque Eu concordo, mas não é por causa desse lance. fez um frenesim. Eu não estou a dizer, isto não faria sequer sentido uma direção do Benfica vir reclamar de um lance que é contra si. Agora, teve uma piada e um equilíbrio cósmico, um lance semelhante a acontecer 2 semanas. Epá, Depois, semelhante é tão semelhante. mau. Essa escolha de palavra um é lance terrível. semelhante acontecer, nomeadamente com o mesmo jogador envolvido. É essa a semelhança, ponto final. Foi Exatamente. um equilíbrio e uma coincidência cósmica, um lance semelhante a acontecer 2 semanas depois do frenesim, que foi o lance mal ajuizado, evidentemente, do Mateus Reis, em que era chegar ali, era um comunicadozinho a dizer, pronto, mal ajuizado este lance que teve impacto direto no resultado, e seguir a vida, que é o que toda a gente faz. E o castigo. Não havia necessidade, pronto, claro, evidentemente. Não havia necessidade de vir cá ex de braços direitos da direção do Benfica durante 15 anos virem a pedir Ministério Público ao barulho. Não havia necessidade de membros de podcasts com influência na opinião pública pedirem uma obrigado. pena de homicídio. Aí, obrigado. Portanto, nesse aspecto, tu e Vá, outros. sei lá, ao menos correto. tu e outros. Homicídio por negligência. vá, Pronto, ao pena menos, de homicídio por ao menos negligência. ser. Portanto, ou seja, aqui a falta de coluna vertebral é que eu não vejo o mesmo tipo de tratamento para um lance semelhante. Pronto, é só Pronto. isto. Não estou a dizer que devia ser Atenção, feito. Aliás, num planeta normal não se faz. Atenção, acho que o lance é vermelho e não há nada a Pronto, discutir. Agora que exatamente. o lance é Agora, chamar semelhante, semelhante é... semelhante é, um bocado, pá. é puxar muito a corda. Mas pronto, vamos passar à frente. Depois o Benfica passa até a jogar melhor.
Nessa altura, infelizmente, eu já não estava a ver, não é, Rodrigo? Tinha um teste no dia a seguir e quando vi, Não, falso, não Quando digas vi- que era o teste. quando vi que ia ser expulso, Olha, mas eu pensei, pedi um resumo da campanha, não era um resumo do Benfica Boca. calma, a campanha está... Eu disse que era em crescimento, portanto, ainda vai demorar mais tempo agora o resto. Estou a brincar. Tu não te queixaste do tempo do Rocha. Mas o Rocha também não, o Rocha não abordou Então vá, assim o muito Auckland eu vou sensível. passar muito rápido, foi uma primeira parte miserável. Pá, sim, em que Aí sim, suporífero. salvou-se um penalti caído do céu. Ganho por Prestiani. É verdade, foi dos jogadores mais agitados e que Acabaste agitaram a top mais o 3 jogo. penaltis mais estúpidos que eu já vi na minha vida. É que o gajo nem na direção da baliza. Eu vi 3 do Coates, talvez a este nível. Pronto, enfim, pronto, já sabemos. Quem é que foi o Já gajo que ganhou os sabemos, já três? sabemos. Tarenalti, né? Mas pronto, foi um jogo em que o Benfica lá abriu um bocadinho o catch-up, como dizia Cristiano Ronaldo, e quando marcou um foram todos em seguida. Não sei se querem falar sobre a situação com o Cochulage. Falam do que quiser. É pá, não vale a pena. Eu vou só deixar um comentáriozinho que agora lembrei-me. Cockchu tem aquele sangue turco, não é desculpa, obviamente. É uma atitude irrefletida em um jogador que se é substituído. Qualquer jogador tem de aceitar isso. Como vimos, o próprio Aktürkoğlu também tem sangue turco, refilou um bocadinho, foi-se sentar e ninguém ouviu mais nada dele. Cockchu já é um pouco reincidente nesta matéria. Isso é algo que me preocupa um bocado e preocupa-me também não ver um castigo direto aplicado ao jogador, porque obviamente não se tem este tipo de atitudes. Pior ainda é a atitude do treinador em seguida que manda o jogador calar, que faz um teatro muito à sua semelhança do que tem sido esta época, faz um teatro escandaloso, descomunal, sem nenhuma razão. Depois o Renato então marca, então aí é que fica ainda mais ridículo. Eu acho que se vira para trás a mandá-lo calar. Não, aí, para mim o grande erro é aí, ou seja, ele haver ali um Bate-boca. bate-boca enquanto o jogador é substituído, acho normal, já houve N casos aí. Agora, o treinador tem o seu exemplo máximo, pá, enfim, é triste, mas toda a passagem do Bruno Lage pelo Benfica nesta fase é isto, é ridícula, triste e nojenta. E, pá, Concordo, é líder do ridículo e grupo do triste. Mundial de Clube. Sim. Não é Pronto. líder mundial de clubes. Líder do grupo Ah, do do grupo. Mundial de Clube. Está bem, Pronto. que viesse E- bola ali em vez do Auckland a ver se era líder. Quer dizer, neste momento há de ser líder ou não? É líder. Do Não há, ninguém com grupo 9, não há ninguém com 9 pontos ainda. É o gajo com mais pontuação neste momento. Pronto. O Benfica não tem 9 pontos. Pois não, tem tem 7. Não há sete. ninguém com 9. Exatamente. Por favor, PSG por com favor. 6 Por e favor. Palmeiras com PSG, 5. por favor. PSG o Nove. quê? Já a jogar? Acabaram com 6. Pois é pá. Foi com o Botafogo. City. Não, O foi com City. o Botafogo. Ainda Ou vai o dar City, sim, ou no máximo empatam. O City vai Porque dar a Juventus e tryhard. o City tem 6 ambos. Yeah. E jogam contra o outro. Pronto. Um deles, se calhar, vai. Mas enfim, voltando ainda agora para o jogo, é sim o topo de forma, digamos assim, o topo de performance do Benfica, que foi contra o Bayern da Alemanha. Uma espécie de Bayern dos Bayerns. Acho que agora podemos dizer que o Benfica é uma espécie de Bayern dos Bayerns, não é verdade? Sempre ganhou uma vez ao Bayern na história toda. Em 14 jogos. Exato. E 2 empates, uma coisa Epá, assim. isso 2 é- empates. Isso é o que me deixa triste. Ou seja, eu nem festejei muito a vitória porque é o Lage que consegue a primeira vitória de sempre. Pronto, mas no final... Dor de cotovelo. Atenção. Não é dor de cotovelo. Se fosse o Schmidt tinha festejado imenso. Pá, tu viste como é que eu festejei, eu fiquei contente, mas também é É Mundial de Clubes. Esqueci-me de Foi fazer deste este... Champions Cup, não é? Pá, esqueci-me de fazer Não, esta atenção. nota, mas isto aqui Ou seja, vale muito pouco. eu não fico triste por Benfica ganhar o Mundial de Clubes. Preocupa-me duas coisas. Primeiro, os créditos que vai ganhar o Lage e a direção do Benfica à medida que o clube for avançar nesta competição. E por outro lado, o facto do Benfica não ter tempo para preparar a próxima época. O Benfica, se for continuar avançando, que eu acredito que tenha fortes possibilidades de chegar à final, sou sincero. O Benfica. Sim, porque agora é Chelsea, mas depois é tudo equipas Estou a falar do Chelsea como se sul-americanas. fosse o Tondela. Este Se fosse aí Chelsea um Auckland da vida. não... Ou seja, claro que tem melhores individualidades, mas como equipa mostrou até ter muitas dificuldades em vários jogos. Atenção, deste quem me dera que Mundial. o Benfica ganhe. Eu também. O primeiro título europeu que eu veria do Benfica. Só que assusta-me, Título mundial. título mundial, Sim, assusta-me não termos tempo para a próxima época. E o Benfica tem, além da Supertaça,
frente a um rival que já não ganha, acho que há 6 jogos nos 90 minutos, Capaz. tem uma entrada na Champions que é decisiva para as finanças do clube. Mas enfim, por isso é que me preocupa um bocado o Mundial de Clubes. Se bem que este Mundial de Clubes também não nos podemos esquecer que para a parte financeira do clube também é O muito Benfica já importante. ganhou 26 milhões só Desta fase de grupo. desta Está na fase. Champions são 70. E eu acho que eu ouvi que era 110 só não, agora não tenho certeza, mas é 110 qualquer coisa se chegar ao fim. Eu também já ouvi Não isso. sei Lá se está, é, eu acho que os prémios se é o estão bolo sempre, todo. os prémios estão sempre a alterar por causa dos patrocinadores. Pois. Enfim. Pá, mas de qualquer forma é muito dinheiro, é absurdo. E se o Benfica se calhar fizer um bom Mundial de Clubes, sei lá, passar mais 2 eliminatórias e entrar na Champions, se calhar já dispensa vender um jogador. Se o Carreiras é capaz já está vendido. O Carreira já está vendido, o próprio Bruno Sim. Lage já disse, enfim. Olha, o Sim, Sheldon. mas pronto, é capaz se calhar ficar só por aí. Pronto, mas enfim, ainda ao último jogo com o Bayern, pareceu-me que o Benfica entra bastante bem no jogo. A primeira meia hora é do Benfica, claramente, poderia ter feito até mais do que um golo. A jogada do golo é boa, o Auschwitz a cruzar deixa-me admirado. Quer dizer, não é que ele cruze mal, mas coitado, ele está ali mal colocado naquela posição. Portanto, admira-me que ele tenha conseguido fazer um bom cruzamento e que o Benfica tenha marcado assim um gol de cruzamento. Depois o Bayern, obviamente, na segunda parte cresce bastante com a entrada das trutas, como tu disseste. Turbin fica monstruoso na segunda parte. Dou aqui todo o mérito. Eu vivo para tu elogiares o Turbin. Eu dou aqui todo o mérito ao Turbin, muito grande, gigante Mas de será segunda que é melhor do parte. que o Vlaco Dimos? Sim, ainda tenho as minhas dúvidas. Gigante na segunda parte. Pá, faz então aquela defesa com a mão, uma mancha com a mão, mais para o fim, já não me lembro quem é que remata, acho que é o Sané. Sané. É uma coisa inacreditável. Para mim é a melhor defesa da noite. Portanto, segurou o Benfica 1-0. Primeira vitória contra o Bayern. É muito bom, pronto. É um recorde na história do Benfica. E agora temos de agradecer ao nosso Messias Bruno Lage, que tem à sua frente, aliás, tem em cima de si o presidente e toda uma estrutura bem organizada que tem trazido felicidades aos benfiquistas nos últimos anos. E puderam todos assistir à minha felicidade hoje com esta vitória. Portanto, é dar força a esta estrutura que tem muito para oferecer. Vou fazer rir também. Já não consigo manter uma postura séria assim, né? Então, mas queres que assuma eu? Quer dizer, deixa só dizer Diz, que Isto é tudo ironia já agora. Sim, acho que Acho que os espero- nossos Não, ouvintes só- conseguem. Não Já sei como lá. já conhecem o Gil, também o Gil já faz parte Sim, disto há acho que alguns já anos. conseguem perceber. Já conseguem ler. o Gil. Não, mas isto aqui, atenção, temos de admitir que Rui Costa e a sua campanha estão a ser espetaculares. Até agora. Ele não disse que Qual se campanha? Pois não. candidatava. Campanha. Exatamente. Não, é. Simplesmente o trabalho de um excelente Exatamente. presidente. Sim, exato. Pois é, exatamente. Ainda está para se candidatar. Ele bem disse, depois do Mundial de Clubes, que ia falar. Exatamente. Pá. Que ia apresentar a sua candidatura. Para quê? Para não destabilizar? O que é que andam as outras campanhas a fazer? Ainda vem o Bigodes, que agora já não é Bigodes. Pois, O Orelhas. também já está o Dedic, ou lá quem é que ele é, o Dedic já tem jogador, e o Tiago Almada também vem. Isto é uma campanha à La Vieira, em que vem este mundo e o outro, os Cebolinhas, e ainda vamos Só jogar. que o Bruno Varela continua a baliza. É esse o Pois, problema. ainda vamos jogar com os Botafogos, ainda vai lá buscar alguém. Quer dizer, nem sei se vamos jogar com o Botafogo. Olha, vamos o apanhar. Tiago Almada é de Botafogo. Pois, vamos lá ver. Vai ser aquela transferência a Ronaldo contra o United e depois já não foi. Não, É. agora o Benfica é ir buscar toda a gente ao Lyon. Tudo o que seja Sim, bom, sim, aproveitar, ir ao Lyon, aproveitar. bora. Exatamente, e se calhar ir buscar o Cavani ao Boca também era uma boa ideia. O Blanco. Olha, o Blanco eu aceitava. Epá, fiquei dia triste em Ir parte buscar o Richard Bem. Rives. do meu primo. E agora não estou a usar. Pronto, já quero ir buscar alvos do Sporting e é isto. Por acaso o Richard Rios é bom. É um fruteiro primeiro. Pois é. Lá está, e não vê amarelos, portanto é primo do É mesmo Yulman. a estilo do É o Sporting. Yulman colombiano. É mesmo a estilo Sporting. Mas pronto, podes seguir que É? já não tenho mais nada para Tenho aqui acrescentar. alguns jeito. temas sobre o Benfica, por acaso. Em primeiro lugar, tenho-vos a dizer que o Benfica é um clube engraçadíssimo. Porque epá, o Benfica é um clube engraçadíssimo porque quando não é racional um clube conseguir ganhar sempre. Mesmo que o Almeias, mesmo que trabalhe o melhor possível para isso, não estou a dizer que o Benfica o faz, estou a dizer que mesmo que se faça, não dá. Simplesmente não dá para ganhar sempre. E o Benfica é um clube engraçadíssimo quando não ganha há muito tempo. Porque aparentemente agora passar uma fase de grupos de uma nova competição
que dá o dinheiro que dá e que não sei, acho que ainda não tem o prestígio que se calhar terá daqui a uns anos, mas onde estão das melhores equipas do mundo, aparentemente é mau. Porque dá créditos a malta que não gera bem o clube, mas pronto, tudo bem. Okay. Atenção que eu disse que ficava super contente. se Não ganhasse. estou a falar da tua intervenção, estou a falar do Rodrigo. Eu não acho nada mal olhar a longo prazo. Acho que é excelente olhar a longo prazo e acho que é excelente baterem alguns vícios, baterem alguns erros que estão ao longo do ano. Agora, a realidade é... Falamos mal do Bruno Lage. Foi o Bruno Lage que montou o jogo com o Bayern e o Benfica ganhou 1-0. Um adversário que nunca tinha ganho. E acho que é muito tentador cair no erro e quase populismo dizer quando o Benfica ganha, são jogadores incríveis, exibições individuais espetaculares. Quando o Benfica perde, o Lage fez tudo mal, e isto, e aquele outro, e o irmão um labrego. Mas e tu epá, achas que o jogo Benfica é assim tão bom? Epá, ganhou o Bayern, não ganhou? É um jogo Acho. minimamente Oh, competente. na primeira Tem que parte, ser o Otamendi na e o primeira António parte- Silva pedirem um central. Ele não Qual percebia é que é isso. o problema de ouvir a equipa? Não, a questão ouvi, é como não. é que o próprio treinador não percebe que estamos a jogar com menos um porque o Di Maria já não defende. O Bayern está a criar muitas dificuldades pelo lado do Pronto. Dal com a entrada do Olise. Pois. Ele não Tudo ajudou a bem. Aqui o equipa. meu ponto é, quando estavas a jogar contra o Bayern B na primeira parte, o Benfica foi mais perigoso, marcou um golo. Quando estavas a jogar contra o Bayern A, defendeu bem. E pronto, mérito O Trubin, Benfica começa a baixar mérito os... António Silva, O Benfica começa a mérito baixar os 15 Otamendi. minutos. E pronto. E é isto. Não necessariamente. Não de todo. Foi. Não de todo. Aliás, o Benfica teve uma coisa... Pá, aí boa. às 20, meia hora por aí. Mas sim, pronto. Mas pronto. Mas acho que esta prestação do Benfica no Mundial de Clubes é um bocadinho sintomática daquilo que foi a época. É um momento... Acho que o Benfica de Bruno Lage entra muito melhor nos jogos e depois vai-se esvanecendo até por muito culpa de Bruno Lage. Mas acho que a preparação dos jogos ao início é boa. Acho que foram surpreendidos pelo Boca e acho que menosprezaram um bocadinho o Boca, tal como os europeus têm feito um bocadinho a nível de futebol fora da Europa, no fundo. Acho que se vê o Benfica encarar o jogo com uma competitividade e atitude completamente diferente do que o Bayern do que quando entrou contra Boca e Auckland. Portanto, por muito bem que estivesse preparado o jogo, a atitude conta e acho que os jogadores não sentiram essa competitividade nos jogos contra fora europeus, no fundo. Contra Desculpa, tu não extra-europeus. sabias que o Boca ia ser uma equipa extremamente agressiva? Certo? É que o Florentino no final do Eu jogo diz desconfiava. Mas nós não mas sabemos que o Boca ia ser É agressivo. diferente de dizer-te, olha, o Auckland gosta de soltar pela esquerda e cruzar rasteiro. E dizer-te, olha, o Bayern gosta de soltar na esquerda e cruzar rasteiro. É diferente, estás a perceber? As dinâmicas podem ser iguais, as características podem ser iguais, o nome pesa. Eu acho que isso pesou um bocadinho. Acho que foi um fator psicológico, não estou a dizer que foi completamente decisivo, mas acho que foi importante. Acho que eles não estavam preparados para saber Agora ver sim, se Epá, acho que eu- o Bruno Lage também errou um pouco. Acho que Renato Sanches no jogo contra o Boca foi completamente Olha. sofrível, mas fez um grande jogo contra o Bayern. Olha, vou dizer que É o Renato preciso Sanches dizê-lo. foi a minha revelação do Benfica Concordo. neste É torneio. preciso dizer. E a realidade é que Bruno Lage também, e agora sim, se calhar uma crítica, deixou com o Bayern, se autoproclamou nada, autoprescreveu, peço desculpa, um estado de incompetência, no fundo. Porque o plano resulta melhor contra o Bayern ao apostar em dois jogadores em quem Lage não confia, Exatamente. que é Shell do Pepe Estiani. Ponto. E o que é que Leandro Sanz e Tiago Oveia também estarão a pensar quando não estão a aposta contra o Auckland? Exato, Isto eu não por é- acaso queria O tocar Bruno nesse Lage, da assunto, primeira esqueci-me. passagem, usava Tomás Tavares, Nuno Tavares na Champions. E, Pronto, vai. e era criticado Introduziu por o isso. Florentino. Então Jetson, é um não. treinador que se deixa levar pelos adeptos, é isso? Tu aquilo que os adeptos dizem, ele Não, cumpre? é um treinador que se calhar procura identificar problemas e que tenta resolvê-los. É porque, e um treinador que durante esta época disse que confiava muito em Leandro Santos não é capaz de o pôr contra uma equipa Eu amadora? não estou aqui a dizer que Dá a jogar com o Auschwitz. é Estás a defender solução. Bruno Lage? Não, acho que se deve defender os pontos positivos. E a realidade é que ele foi aos Estados Unidos, encontrou um grupo com o Bayern, com o Boca e com o Auckland e ganhou o grupo. E esta é a realidade, pura e dura. Agora, dizemos, o quanto de porcentagem de mérito é que isto é de Bruno Lage, ou do super plantel que o Benfica tem, ou de mil e uma coisas, tudo bem. A realidade é que ele é a figura principal da equipa, porque é o treinador. Chegou lá e ganhou o grupo. Agora o que vai acontecer daqui para a frente? Eu não sei se vocês vão levar 5 do Chelsea ou se vão dar 5 ao Chelsea, não sei, isso é irrelevante. O que eu estou a dizer é que é preciso dar mérito nas coisas que é preciso dar mérito. Eu continuo a dizer, acho que Bruno Lage é um treinador extremamente limitado, acho um treinador extremamente incoerente em todos os estilos de comunicação, e esta direção do Benfica tivesse sido coerente com aquilo que foi a sua ação com o Roger Schmidt, Bruno Lage em janeiro estava despedido depois de um áudio onde rasgou tudo e mais alguma coisa. Bruno Lage, no momento do Coxo, é tudo menos um líder. Tudo menos um líder. Líder profissional e humano. Tudo o que faz Sim, Bruno acima Lage, de tudo humano. toda a forma como Bruno Lage aborda os... Olha, e aí até podemos fazer uma ponte para a Anselmi, até porque falámos um bocadinho sobre isto antes do Gil chegar. Que foi, a Anselmi
fala dos problemas do Porto com muita frontalidade, mas depois não consegue resolvê-los. Bruno Lage fala... Não, mas eu acho que o Anselmi consegue... Eu acho que ele não faz a pergunta nenhuma. Sim. Não é isso. Eu acho que o Anselmi Agora- fala muito, vamos analisar, vamos isto, mas Sim. depois está sempre a analisar e nunca fala em si do problema. Eu percebo. Se calhar mas não encontra o problema também. Não, sei. ele encontra o problema, não consegue resolvê-lo. eu acho que Por isso é que eu lhe isso. chamo- por isso é que eu digo que ele é um Mas já Chelsea. está. Toda a comunicação de Bruno Lage, pelo menos para fora, e presumo que isso também chega aos jogadores, evidentemente, Anselmi enfrenta as perguntas e responde, e depois logo se vê em campo se faz sentido o que ele está a dizer ou não. Tudo bem. Agora, Bruno Lage sempre que responde a perguntas que falem dos problemas do Benfica, seja resultados ou agora até a nível, a nível social dentro do plantel, parece que é sempre forçado, parece que é sempre para a fotografia, parece que não faz sentido nenhum. Esta história do resolver-se em família, epá, não, Sim, não faz. Mete não nojo. parece que tem ali mete qualquer nojo. tipo de sentimento de veracidade. Sim, não parece. família. Agora, um ponto muito importante, também sobre a questão do Coxo, é que foi um erro crasso. Porque, mesmo que agora, só se deixarem passar primeiro o Mundial de Clubes e o Coxo ter um castigo depois, mas a realidade, e tu disseste isso, Gil, é reincidente. Sim, sim. E o sim. Coxo contribuiu, e um bom bocado, Sim. para se calhar ter tido uma rédea muito mais curta com o Roger Schmidt do Benfica. É a realidade, porque vínhamos ali um Capaz. grande ativo que estava descontente. Sim. Ok? E agora, como é que um jogador pode ter este peso sobre um treinador? Eu não concordo nada. Acho que não pode ser. E com o Bruno Lage agora se calhar estava a tentar fazer a mesma coisa. Por causa de um jogo com o Oakland que já estavam a ganhar. Pois. Por favor. Eu acho que o Coxo tem muita frustração ali porque vamos ser sinceros. Um menino que não pode jogar por causa do calor, diz o treinador dele, está a reclamar do quê? Quando baixou 1 grau e Pronto. ele coloca-o. Isso não me interessa. O que eu estou a dizer é, a versão oficial é Coxo não pode jogar titular nos States por causa do calor e de facto estão a revelar-se temperaturas muito, muito elevadas nos jogos do Mundial de Clubes. O menino não pode jogar por causa do calor e fica chateadinho quando sai contra uma equipa amadora, quando o treinador decide que é assim importante. Agora, se a decisão foi correta ou não, é outra história. Bruno Lage esteve muito mal em voltar ali a picar o Coxo, não fez sentido nenhum. Um jogador não pode ter uma reação daquelas pontos. E a questão aqui é que é reincidente, com o Bruno Lage não é. Bruno Lage, não vimos Bruno Lage a ter discussões com os jogadores assim. Tiveste Bruno Lage a provocar adeptos no Brasil, por exemplo. Em que lhe estavam a chamar mas burro e ele aplaudiu ironicamente. O clima no Brasil é completamente diferente. O treinador do Brasil empata a primeira jornada, a pé da segunda já sabe que está no olho da rua. E daí ser cada vez mais impressionante o que faz o Abel, que está no Palmeiras há 5 anos e que a Presidente já disse que vai ficar até ao final do mandato dela, portanto até vai chegar aos 7. Pois. Pronto, muito resumidamente, acho que esta exibição no Mundial de Clubes acho que também tem a sua boa cota parte e está assente nas exibições individuais de algum jogador-chave. Otamendi à cabeça, que é um jogador que eleva sempre muito especialmente o no nível Boca. competitivo do Benfica. Eu já vinha falando aqui que acho que o Otamendi, na segunda metade da época do Benfica, desculpa, na segunda metade, depois ali a Pato Alfredo, se calhar, mas na segunda metade da época do Benfica foi dos jogadores mais fundamentais, acho eu, muito mais do que Carreras, porque Carreras há jogos onde se esconde. Otamendi, errando ou não, nunca se esconde do jogo. Nunca se esconde. Sim, é um Carreras- líder, é Eu que uma- estou farto do Carreras. Agora, desde que saiu as notícias do Real Madrid. Posso foi dar a minha opinião sobre o Carreiras? Não sei se querias Força. acabar. Não, de todo, força. Ok. Epá, eu acho que aqui vou discordar muito de ti. Tu achas que o Carreiras deve ir já embora, não é? Não, eu não queria vender o Carreras, mas vê-se que o Carreras, como está vendido, está um jogador completamente diferente. Eu acho que, pois, Desde o jogo com imagina, o Sporting. eu acho que pode haver aqui uma dupla situação. Das duas, uma. Se a direção já tiver falado com ele e dito sim senhor, vais para o Real Madrid quando acabar Gil, o ele Mundial está de vendido. Clubes. O Lage, numa conferência de imprensa, disse literalmente: foi um prazer trabalhar com este. Ou melhor, é um prazer trabalhar Sim, com este sim, jogador. sim. Ele Ou está seja, vendido. se for esse o caso, se a direção já lhe tiver dito tudo bem, a seguir ao Mundial de Clubes vais embora. Aí a culpa é 100% da direção. Porque a direção não vende jogadores antes do tempo. A direção chega lá, pede 50 milhões, se dás, dás, não dás, não dás. E não deve ser essa a mentalidade. A mentalidade não deve ser, vamos vender, mas é o jogador. Está tudo errado. Tenho de dizer, tu ficas cá, tu és um jogador do Benfica, se eles chegarem cá com 50 milhões vais-te embora. Se o jogador faz birra, é fácil, metes o jogador a jogar, se ele estiver a jogar mal, metes o jogador no banco. Não quer saber se desvaloriza, porque o jogador sabe. Acabou de dar a minha opinião sobre o caso de Joqueres. Pronto, Nem preciso dizer mais nada. A questão é depois aquelas birrinhas. O jogador pode recusar-se a jogar. Tá bem. Recusa-te a jogar E desvaloriza. vais para onde depois? É exato. Não, Exato, não. recusa-se Quem a é que jogar. quer? Quem é E que quer um jogador que se quem recusa a quer um jogar? jogador Continua a desse? receber salário. Tá é um bem, problema. mas o jogador quer alguma coisa, não vai ficar enterrado para sempre, não é? Acho bem. eu. Sei lá. Acho eu. Mas acho Até que acabar assim- o contrato. mas Eu acho que assim, pronto, acho que os dois casos têm muita informação e contra-informação.
Não, eu acho que a os dois Carreiras está casos são vendido, diferentes. ponto. Os dois casos são muito Nós diferentes. não São completamente sabemos nem de um diferentes. nem do outro se algum deles está a fazer birra a sério. Não temos confirmação. O nem Carreiras, eu de um. não digo que está a fazer Não birra. parece que já Ele fazer está birra. claramente a proteger-se. Não vês o Sim, Carreiras com a sim. agressividade que tinha. O amarelo que ele veio contra o Auckland é muito estranho. Sim, eles O chutavam. jogo parado e ele do outro lado que manda uma bola quase contra o árbitro. Um jogador que já não tem aquelas arrancadas que costumava ter, que passava a meia equipa, e que se faz de forma muito branda aos duelos. Portanto, é um jogador que... Mas sabes, é isto que a direção do Benfica se quer mostrar forte. Nós temos o jogador é nosso. Venham ter connosco o dinheiro e nós logo vemos. E se o jogador faz birra, pá, continua a jogar. Se joga mal, vai para o banco. E se continuar a jogar pior, vai mais que para baixo, pronto. Porque o jogador também não há de querer ficar enterrado para sempre, não é? Há de querer continuar a sua carreira. Portanto, se calhar quando passar este tempo e se ele vir, ok, já não vou para o Real Madrid, volta com a cabeça no lugar e pronto, e volta a jogar o que jogava antes. Sei lá, digo eu, mas eu acho que a direção tem que ter esta postura, não é uma postura de pá, deixa estar, ele está vendido, não há problema. Nós queremos é vender-te isso, não há problema, não jogues, joga como quiseres, no final do dia estão 50 milhões do nosso lado. Ok, pronto. Boa reflexão sobre o Benfica. Para terminar o episódio, queria pedir-vos, se bem que vou começar eu, algum destaque a alguma equipa deste Mundial de Clubes. Eu quero, se calhar vou ser um bocadinho goloso, e se vocês quiserem falar alguma delas, interrompam-me e ficam vocês com ela. Mas eu queria destacar aqui 3 equipas, 2 até estão no mesmo grupo. Em primeira, uma claramente... Uma Melody. Exatamente. Primeira claramente mais exótica, que é o Mamelodi Sundowns, que é uma equipa que está a ser muito interessante de acompanhar. Só tem uma vitória, aliás tem 3 pontos em 2 jornadas, que é contra o Ulsan. Perdeu 4-3 contra o Dortmund num jogo extremamente hilariante, onde não pontuou, porque o seu guarda-redes ofereceu ali golos, que foi algo espetacular. Mas eu acho que esta mesma beleza desta competição pode ser isto, é comparar futebol europeu, que é o que está na nossa bolha mediática, digamos assim, com outros tipos de futebol à volta do mundo. E acho que isso é muito interessante. E o estilo de futebol do Mamelodi é algo muito sui generis e algo muito único. E espero mesmo... Com o treinador português Miguel Cardoso. Com o treinador português Miguel Cardoso, exatamente. E espero mesmo que consigam ganhar, ou pelo menos se pontuarem já ali alguma esperança. Se bem que o Ulsan tinha ganhado o Dortmund, eles tinham de ganhar ao Fluminense para conseguirem passar. Espero mesmo que ganhem. O Fluminense conseguiu ali surpreender ali nas primeiras jornadas e tal. Empatou contra o Dortmund, se não me engano. E acho que uma Mamelodi tem mesmo capacidade de discutir o resultado, sinceramente. As outras 2 equipas são as duas que têm 6 pontos no grupo G. Primeiro é a Juventus, se calhar essa é um bocadinho mais improvável devido àquilo que foi. Tem sido as últimas épocas das Juventus, no fundo, não tem havido grande projeto. A última época muito instável, com a saída do Tiago Mota e com a entrada do Igor Tudor. Eu sei que jogaram contra o Wydad e o Al Ain. O Al Ain, Rui Patrício, que levou 5. Mas a realidade é que a Juventus tem aqui um grande talento a ser potenciado, que é o Elis, que tem sido aqui o motor da equipa. Juventus, que também tem estado muito ativa no mercado, não sabem o que é que vai acontecer. Tem 2 jogadores que agora foram apontados ao Nottingham, mas são assim mais de banco, que eu sinceramente não decorei o nome nenhum deles. Mas opções de profundidade estão mais para aí. Existe a grande dúvida com o Moani se fica em definitivo ou não. Se não ficar, já há várias opções, entre elas Jokers, entre elas Osimhen. Também se fala de Vlahovic para sair. Vlahovic para sair, já se falou de Nicolas Jackson para entrar. Portanto, os Juventus acho que vai ser um clube que vai estar ativa no mercado, também por ter entrado na Liga dos Campeões, que é algo sempre importante. E quero acompanhar com alguma curiosidade. Principalmente porque sinto que aqui, como o Will diz, vai ser aqui um motor competitivo. E estou muito curioso para ver agora esta última jornada contra quem? Manchester City, que quer destacar, evidentemente, por aquilo que é os últimos anos, não é uma surpresa, o Manchester City de Pep Guardiola chegar ao Mundial de Clubes e ser competitivo, evidentemente, mas por aquilo que foi a época, acho que o Manchester City, à semelhança um bocadinho do Liverpool, mas evidentemente estão em contextos diferentes, o Liverpool é atual campeão da Premier League, estão a conseguir renovar o plantel de forma muito cirúrgica e muito cedo na temporada. O Manchester City trouxe Cherki, trouxe Ainouri, ajuda-me, trouxe aquele guarda-redes inglês e trouxe o Vítor Reis, já estava lá. Foi mais algum Cherki, Ainouri, Reinders, mas o Reinders ainda não jogou. Foi o Reinders. Portanto, está aqui a ver uma reconstrução de plantel muito interessante que tem estado aqui a ganhar forma no Mundial de Clubes. Mais uma vez, também jogaram contra as 2 equipas mais fracas do grupo, à semelhança das Juventus. Daí, se calhar, olha, fica este momento cultural do Rocha. A minha recomendação de jogo agora para a jornada é mesmo os Juventus Manchester City, para decidir quem é que passa em primeiro no grupo, porque acho que há aqui um aspecto competitivo muito interessante entre ambas as equipas e acho que vai ser um bom duelo. Gil, alguma equipa ou equipas que queres sim, destacar? eu ia destacar também a Juventus, mas pronto, obviamente que as 2 equipas são um bocadinho mais mais fracas, portanto se calhar não é um resultado assim tão espantoso. Vou destacar o Inter Miami,
que acaba por ter 2 empates e uma vitória contra um Al-Ahly que vou admitir é um bocadinho melhor do que eu estava à espera também. Sim. Porque o jogo contra o Porto, apesar de muito falhanço que eu vi, também há golos de uma grande execução técnica. Não são golos assim tão fáceis, portanto há alguma coisa de bom aqueles jogadores até aportam ao clube, portanto não é um clube assim tão mau como uma pessoa possa pensar. E o Inter Miami, pronto, tem estes bons resultados, empata com o Palmeiras também, o que também é um bocado surpreendente. E foi engraçado ver o Luís Soares voltar a marcar um bom golo contra o Palmeiras, e já agora o Messi, o livre que apontou contra o Porto. Já agora destacar também muito rapidamente o Botafogo, que só por aquele jogo contra o campeão da Champions já vale o destaque, não é verdade? O Luís Henrique disse que foram a equipa que melhor os defendeu. Melhor os defendeu, exatamente. Pá, porque eu vi também o treinador que eu gostava que tivesse no Benfica. Luís Henrique. Também, mas Renato Paiva. O Luís Henrique Bem, eu sei de alguém Não, que esse há um não. ano rejeitou o Hansi Flick. Sim, mas isso estava escaldado com um certo alemão. Exato. O que é que eu disse? O Querquez, onde é que ele está agora? Certo. Isso foi um Reels, por acaso teve takes muito que envelheceram bem. Foi. Portanto, sim, eu destacaria também o Botafogo, porque eu por acaso reparei uma coisa, que as equipas fora da Europa que jogaram este torneio têm obviamente têm a característica do que colocam-se à retranca, como seria de esperar, e depois têm um contra-ataque muito forte. Surpreenderam-me positivamente Estás a por... generalizar um bocadinho, mas eu percebo. Sim, mas ou seja, são todas altamente cínicas, não é? Não são equipas burras que não sabem o como jogar o Flamengo jogo. ganhou a Chelsea e não foi todos ganhar contra-ataque, acho eu. Sim, pronto, O Chelsea fala até da... teve, acho que o Chelsea até teve menos posse. Sim, mas o Chelsea Teve é uma história diferente. Mas Pronto. sim, eu percebo o ponto. Uma generalização se calhar demasiado generalizada. Enfim, acho que não quero dizer mais nada. Acho que eu ia dizer mais qualquer coisa, mas já me esqueci. Já te lembras. Rodrigo, alguma equipa ou equipas? Quero só falar do City, mas elogiar o seu treinador, que para mim é o melhor treinador da história do futebol, e a sua capacidade de se reinventar ano após ano. Temos Guardiola no Barcelona a ser campeão e a vencer tudo com 2 laterais de cariz extremamente ofensivo, Dani Alves e... O Abidal não tanto, por acaso, mas tivemos Maxwell, mas pronto, laterais de cariz extremamente ofensivo. Tivemos, sobretudo no Bayern, ele começar a usar os laterais interiores, laterais invertidos, sobretudo com Philipp Lahm, que ele sempre disse que tinha uma grande capacidade de jogar no meio e de ler o jogo e perceber o jogo. No City, teve a época em que ganhou tudo a jogar com 4 centrais. Às vezes 5, quando colocava Stones na posição de 6. E temos agora um Guardiola que volta a usar laterais de raiz, Ait Nouri, e depois, por exemplo, Mateus Nunes, agora neste último jogo. No primeiro usou o Rick Lewis, naquela função mais de lateral invertido, mas uma coisa que se até acusava de Guardiola de castrar completamente os seus extremos, vemos agora que isso está a mudar. Vai dando liberdade cada vez mais a Doku e Savinho. Cherki também tem muita liberdade no meio. Por isso eu gostei de ver o City contra o... como é que chama esta equipa? O Casablanca, exatamente. É pena a segunda parte do nome, mas em que de cariz ofensivo tínhamos Marmouche, Cherki, Savinho, Foden, Doku, Reinders. Reinders é um box-to-box, o primeiro construtor do jogo, mas é bonito ver que é verdade que estão equipas fraquíssimas, permitam-me dizer assim, com todo o respeito, mas que bem. E no segundo jogo, um 11 com Kuzanov, Akanji e Gvardiol, 3 centrais, Nico Gonzalez, Bernardo Gundogan, Ait Nouri, Mateus Nunes, à direita, e a estreia do Echeverri na equipa principal, com um gol de livre direto, e Haaland, pronto, passou assim um bocadinho ao lado do jogo, sobretudo no ponto de vista de finalização, e destacar também o regresso de Rodri à competição, onde vai fazendo 30 mais 30 minutos, nota-se que ainda está claramente a voltar a ganhar ritmo, mas um City com Rodri é um City diferente, e por isso acho que o City se está a preparar, e lá está, como disseste, com este ataque ao mercado tão cirúrgico, para fazer mais uma grande época. Sim, sinto que a Premier League vai ser entre Liverpool e City, claramente. O Arteta lá vai continuar a chuchar no dedo. Bem, passamos para as rubricas.
É a terceira derrota do Bayern frente a equipas portuguesas em 32 jogos. A primeira foi a final da Liga de Taça dos Clubes Campeões Europeus, peço desculpa, de 1987 contra o Porto, 2-1 em Viena. A outra foi em 2015 contra o Porto de Lopetegui, 3-1. Que depois levam... Depois Bayern de Guardiola, depois sim, na segunda mão, depois o Guardiola ficou chateado, mas da primeira no Dragão, 3-1 com, vou dizer, 2 de Quaresma e 1 de Jackson, acho que foi isto. Ou 2 de Jackson e 1 de Quaresma. É capaz de ter isso. Pronto, algo do género. E em 2025, Benfica 1-0, agora no Mundial de Clubes. Portanto, 2 destes jogos em solo neutro. É engraçado. Gil, tua declaração da semana. Certo, eu ia falar daquela do... Acho que foste tu, Rodrigo, que falaste. Entretanto tive de mudar, mas também já tinha outra aqui debaixo do olho. Que é do Bayern antes do jogo com o Benfica, que tem uma frase muito feliz, que é: nenhum outro clube em Portugal tem a mesma aura do Benfica. E é bonito ver como os Pegas sempre as clubes... declarações mais desinteressantes de sempre. Podia ter ido buscar outra, mas eu gostei desta. É assim para picar o... Pronto. Passa aí a bola. Não, calma, ainda não acabou. Tu queres Quero refletir? comentar, quero refletir Queres sobre refletir? esta... É muito este bonito comentário. um clube gigante europeu fazer E esta nota. não estás a mentir. É bom ver que o nome do Benfica lá fora ainda é respeitado, ainda é extremamente bem conotado, não é verdade? Muitas vezes cá dentro parece que se goza com o Benfica por tudo e por nada, e muitas vezes com razão. Mas a verdade é que a instituição Sport Lisboa e Benfica lá fora continua a ter este poder. Rodrigo? Portanto, os meus colegas de quarto, um deles jogou com Nelson Oliveira, Pizzi, David Simão, Cristian Atsu, Hugo Viana e César Peixoto. Diogo Viana, desculpa. E César Peixoto. Tarantino. Não. Estive perto. Nível clubes, percurso. Não. Este jogador foi formado no Paredes, vai para a formação do Porto. Caetano. Bom! É mesmo? Exatamente. Caetano, que partilhou casa com um jogador que partilhou o balneário com Yannick Jaló, Oscar Cardoso, Nolito, Nelson Oliveira, Rodrigo e Matites. Venceu uma supertaça russa, um campeonato russo O Witzel. e vários troféus do seu país de origem. Em Portugal representou Passos e Benfica. Na Rússia representou o cubano Krasnodar e o Spartak Moscovo. 2020 foi para o Racing Clube da Argentina e neste momento está no mesmo clube que Oscar Cardoso, Libertad. Do Paraguai. Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz nunca jogou no Benfica. Não, esquece. Foi um jogador que Gaeta. Teve Não, na Rússia. Não passo foi depois. ele jogou no Passo em Pois 11-12. é. Fui para o Benfica depois do passo. Não faço ideia. Melgarejo. Aí, pois é. Caetano e Melgarejo jogaram juntos em 2011, 2012 no Passo de Ferreira. Era mais Caetano e Melgarejo. Mas bem, muito obrigado por terem ouvido. Cá estaremos para a semana a continuar o Mundial de Clubes. Ele ficou aziado. Um grande props ao Gil por ter se adivinhado Caetano, eu não chegava lá. E é isto, malta. Muito obrigado por terem ouvido. Um grande abraço e até para a semana. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.